Hello folks and welcome to the first Web English class. Meu nome é Pietro, sou professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal simples, mas é interessante, é gostoso a gente estudar. Present Continuous. Present Continuous, ou em português o presente contínuo, trabalha com uma estrutura simples. Nós vemos a presença do sujeito. Verbos de ligação, nós vamos usar am, is ou are, que é a variação do verbo ser e estar. Em português, nós dizemos que são verbos de ligação. Nós temos o verbo principal da frase com o sufixo ing. O sufixo ing coloca o verbo principal da nossa frase no gerúndio. E é isso que nós queremos. O present continuous, ele traz a ideia contínua porque ele ilustra coisas que estão acontecendo. Ele ilustra ações que estão em processo, que já começaram e naquele instante que elaboramos a frase, ele está acontecendo. E para isso nós precisamos do verbo no gerúndio. Gerúndio, em inglês, a gente faz com ing. Só para você se lembrar, o gerúndio na língua portuguesa são os verbos que terminam com os sufixos ando, endo e indo. Por exemplo, falando, andando, caminhando, comendo, bebendo, sentindo, existindo. São verbos que estão no gerúndio. E eles ilustram ações que estão acontecendo. Para nós resumirmos, em inglês, esses sufixos ando, endo e indo se resumem em um só, o sufixo ing. Então, nós temos alguns exemplos de frases, de acordo com essa estrutura que nós colocamos aqui. Na forma afirmativa, she is waiting for me. Então, ela está, lembra que nós falamos? Verbo de ligação. Ela está esperando por mim. Observem, ela está esperando. Então, o verbo com ing está no gerúndio, como se fosse no português o ando, indicando que essa situação está acontecendo. Nesse caso, o sujeito, ela, está esperando naquele momento. É uma ação contínua, está em processo. Quando a frase foi escrita ou foi narrada, essa ação estava em processo. Então, ela está esperando por mim. I am looking for Karen. Então, eu estou procurando, looking for Karen. Então, eu estou procurando. Ilustra mais uma ação que está no presente e indica algo que está em processo, está acontecendo. Nós podemos notar também uma outra coisa, que há uma variação desses verbos, ó, que nós estamos utilizando. Então, she is, I am. Então, professor, quando é que eu vou saber em que caso eu utilizo am, em que caso eu utilizo is, em que caso eu vou utilizar o verbo are? É bem simples, tá? Nós precisamos gravar os pronomes pessoais. Então, assim como em português a gente tem os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes pessoais do caso reto, nós temos em inglês os mesmos pronomes, obviamente, né? Aqueles que fazem referência aos que são em português. Então, I, eu, you, você, é o mesmo que tu, he, ele, que vai representar ela, e isso também, she e it, we, you, they. Então, é como se fosse em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Percebe? Então, cada um deles vai usar um verbo de ligação diferente na hora que nós formos construir as nossas frases. Então, por exemplo, I am. Então, toda vez que eu for escrever uma frase que estiver me referindo a mim mesmo, for utilizar o pronome eu, então, eu sou ou estou. I am. Como usamos aqui. I am. Depois, you are. He, she, it is. We are. You are. They are. Então, toda vez que formos usar esses pronomes, nós vamos utilizar cada verbo de ligação correspondente de acordo com essa lista. Ok? Por quê? Porque essas são conjugações de um mesmo verbo.
Então, a conjugação adequada para cada pronome é essa daqui, ok? Na forma interrogativa, quando eu for construir uma pergunta, esse mesmo verbo de ligação, ele vai no início da pergunta. Então, observem esse exemplo. Is Lauren making a list? Então, eu estou perguntando, a Lauren está fazendo uma lista? Então, percebam que aqui no final eu tenho o ponto de interrogação, e aqui no início foi o verbo de ligação, que ele é auxiliar desse tempo verbal. Bom, professor, por que eu coloco o verbo auxiliar no início da frase? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque indica o início da pergunta. Isso é muito importante. Em português, nós diferenciamos uma afirmação de uma pergunta com o tom. Por exemplo, se eu digo, você pode me dar alguns exemplos? Isso é uma afirmação, certo? Mas se eu faço a pergunta, você pode dar alguns exemplos? Percebe que a afirmação e a pergunta são diferenciadas pelo tom afirmativo e interrogativo? E isso pode gerar confusão. Quantas vezes você já leu um texto em voz alta, começou a ler uma pergunta em tom afirmativo, só depois você percebeu que era uma pergunta, e aí teve que reler tudo de novo em voz alta? Você pode dar alguns exemplos, aí você percebe o ponto de interrogação, vixe, li do jeito errado. Aí você tem que voltar e ler tudo em tom de pergunta. Você pode dar alguns exemplos? Isso é muito comum. Pessoas que leem em voz alta, principalmente no início, quando estão treinando sua leitura, podem passar por esse processo, por esses erros e acertos. Mas em inglês isso não acontece. Por quê? Independente do tamanho da pergunta, nós sempre vamos saber onde a pergunta começa. Porque lá no início, a gente tem um indicativo, um verbo auxiliar que está falando para você, olha, presta atenção, aqui começa uma pergunta. Então, sempre que elaborarmos uma pergunta em inglês, no padrão correto, na estrutura correta, nós vamos ter um verbo auxiliar no início. Isso indica o início da pergunta. O segundo motivo, eu falei para vocês, é indicar o tempo verbal. Então, sempre que nós construímos uma pergunta assim, dependendo do auxiliar que nós usarmos no início, nós vamos variar o tempo verbal. Nessa sentença, nós conseguimos compreender pelo ING que se trata de uma sentença contínua. Mas se aqui, ao invés de is, eu usasse was, por exemplo, was Lauren making a list? A Lauren estava fazendo uma lista? Então, percebam, o auxiliar que vai lá no início pode determinar qual o tempo verbal. É por isso que a gente coloca o nosso verbo auxiliar no início. Outro exemplo, are you studying? Você está estudando? Ok? Então, lembre sempre disso. Uma sentença contínua vai ser o sujeito que está fazendo alguma coisa. Então, ó, eu estou procurando a Karen. Você está estudando? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. O sujeito está fazendo alguma coisa. Ação contínua. Nas perguntas, mais uma vez, ó, auxiliar no início, ponto de interrogação no final. Beleza? E a forma negativa. She isn't avoiding me. Percebam que aqui eu estou utilizando o is, que é nosso auxiliar, mais o not. Então, é como se eu estivesse utilizando aqui, ó, is plus not. Is mais not. Também poderia escrever assim. Eu também poderia escrever aqui, ó, she is not avoiding me. Ela não está me evitando. Sem problema algum. Mas, de forma simples, de forma resumida, eu posso substituir is not e integrá-lo, contraí-lo de uma forma mais simples, mais curta, gasta menos palavras, ok? Eu só preciso observar onde vai a apóstrofe. Tá? A gente fala, isso dali é uma vírgula ali em cima. Não é uma vírgula que vai lá em cima, não. Isso aqui é apóstrofe. Eu até brinco falando com vocês, é chique de falar isso, né? Você chega em casa dizendo, olha, aprendi a colocar uma apóstrofe no meio da palavra. Então, nessa sentença, nós sabemos que é uma forma negativa, uma frase negativa, porque junto com esse eu tenho not. Então, she isn't avoiding me. Ela não está, é a mesma aqui, is not, mesma coisa, tá? Ela não está me evitando. Bem, um outro exemplo que nós podemos considerar é we aren't working. Nessa frase, nós observamos novamente que nós temos aqui
o verbo auxiliar do tempo verbal, e junto nós temos o not, que indica que é uma frase negativa, ok? Então vejam, poderia escrever também we are not working, separado, sem problema algum. Porém, de forma mais simples, e eu disse para vocês, nós podemos contraí-las, resumir. Ao invés de 2 palavras, fazemos uma só, colocando lá em cima a apóstrofe. Então, we aren't working, mesma coisa que we are not working, nós não estamos trabalhando. Bem, então nós já entendemos que colocando o sufixo ing, a gente coloca o verbo no gerúndio. E o gerúndio é o que nós precisamos para indicar que as ações estão em processo, estão acontecendo, ok? Só que existem algumas regras. Então, por exemplo, aqui, eu escrevi 4 regras para vocês que nós precisamos considerar antes de colocar o sufixo ing no final do verbo. Então, a primeira regra. Quando o verbo terminar em e, o que eu vou fazer? Se o verbo terminar em e, eu vou retirar a letra e e vou colocar o ing. Então, por exemplo, o verbo dance ficaria dancing, sem o e. Beleza? Então, o verbo terminou em e, primeira regra, tira o e, coloca o sufixo ing. Segundo, play, verbo jogar. Sempre que o verbo terminar em y, eu naturalmente coloco o ing, sem problema algum, ok? É um pouco diferente das regras gerais para o acréscimo do sufixo. Não existe só o ing, existe o sufixo ed, por exemplo, para colocar o verbo no particípio, para colocar o verbo no pretérito simples. Existem inúmeros outros sufixos, é uma lista de dezenas. Todos eles combinam em uma regra, que nós precisamos observar o y e se antes tem vogal ou consoante. E aí a gente vai determinar se a gente tira o y ou não. Não é o caso do ing, é uma exclusividade, beleza? Então, terminou em y, ing. Outra que é interessante, ó. Se o verbo terminar em ie, por exemplo, lie, mentir, verbo to lie, verbo mentir. O que eu vou fazer? Vou tirar o ie, vou colocar y, ing. Então vai ficar lying, desse jeito aqui. Então se eu quero construir uma frase no present continuous, indicando que algo está acontecendo, eu posso dizer assim, ó, I am lying, eu estou mentindo. You are lying, você está mentindo. We are lying, nós estamos mentindo, por aí vai. Então, nessa forma, talvez possa parecer um pouco estranho para você a forma como nós estamos escrevendo o verbo, mas essa é a regra, ok? Quarta regra, verbo work, verbo simples, apenas acrescento o ing. Existe uma outra que nós precisamos ainda considerar, uma quinta regra, só que essa, em especial, ocupa um pouco mais de atenção. Quando o verbo termina em consoante, vogal consoante, como por exemplo no verbo stop, parar, eu preciso, primeiro, termina em consoante, vogal consoante? Termina, como no exemplo desse verbo. É sílaba tônica? Sim, porque esse verbo tem uma sílaba só, certo? Então, obviamente, é a tônica da palavra. Então, o que eu faço? Dobro a última letra, acrescento ing. Stopping, parando. E isso vai se repetir em inúmeros outros verbos, ok? Então, o verbo terminou em consoante, letra T consoante, o vogal P consoante, terminou em CVC, em inglês é a mesma coisa, consonant, vowel, consonant, CVC, terminou em CVC, dobra a última letra, acrescenta o ing. Então, pessoal, de forma simples, básica, esse é o present continuous, não tem muita dificuldade, façam os exercícios, não se esqueçam de fazer as páginas do livro, e no final vocês vão trazer e vai dar tudo certo. E vocês vão aprender isso aqui se Deus quiser. Muito obrigado.